O bar mais violento da história, um lugar onde se varrem dedos depois de fechar. Habitantes que vivem extorquidos e dominados por um magnata local que se acha o dono da cidade. Capangas que não têm escrúpulos em intimidar e espancar quem quer que seja. Só um homem pode salvar o lugar dessa onda de violência e corrupção, e vai fazer isso com mais violência ainda. E o seu nome é Dalton. Hoje nós vamos falar simplesmente do melhor filme já feito. Então se ajeita aí onde você tá, coloca sua calça jeans mais apertada e abre um buraco na camada de ozônio com seu laquê, que hoje é dia de Matador de Aluguel de 1989. Olá, eu sou o Marcos e te convido a embarcar comigo em mais um vídeo. Captura! Matador de Aluguel, ou Roadhouse, foi lançado em 1989 e dirigido pelo Woody Harrington, com o roteiro do David Lee Henry e Hilary Hankin. O filme começa acompanhando Frank Tilghman, dono de um estabelecimento chamado Double Deuce, um bar onde as pessoas deveriam ir para beber e se divertir, como esse de Nova York, mas ao invés disso é um lugar onde o pau quebra toda noite, onde a banda tem que tocar protegida por uma jaula e uma lista interminável de atividades ilícitas acontece. Frank foi até essa boate para mudar os rumos do seu negócio, contratando o melhor e mais conhecido leão de chácara do mercado, o lendário Dalton, interpretado aqui pelo nosso saudoso Patrick Swayze. A escolha do Patrick Swayze já diferencia Matador de Aluguel de praticamente todos os filmes de ação da época. Enquanto Schwarzenegger, Stallone e Van Damme representavam a força bruta, Patrick Swayze seguia por outro caminho. Ele era menor, mais ágil, mais rápido e muito mais técnico. Em vez de vencer os inimigos só na força, Dalton usa velocidade, precisão e inteligência. E isso faz todo sentido quando percebemos que, no fundo, Matador de Aluguel é praticamente um faroeste moderno. Dalton é o pistoleiro solitário, Frank é o fazendeiro desesperado, Jasper é a cidade dominada pelo bandido e Brad Wesley é aquele coronel corrupto que manda em tudo sem nunca sujar as próprias mãos. Só que, no lugar de cavalos e revólveres, temos Mercedes, jeans apertado e muito cabelo trabalhado no laquê. Com uma bela grana adiantada, Dalton embarca na sua Mercedes e arranca rumo a Jasper, chegando na cidade e indo direto ao Double Deuce para dar uma manjada no lugar. E pra variar, já é uma noite bem agitada. Drogas, prostituição e uma galera de mal acabados entornando todas. Logo essa mistura explode e a pancadaria estanca, dando a Dalton a oportunidade de estudar como a equipe de segurança do lugar atua. O bar é um dos elementos centrais da trama, reforçando o paralelo com os filmes de Velho Oeste. Ele é o salão da cidade onde os cidadãos de bem quase não vão, e quando vão são alvos fáceis para os encrenqueiros e valentões. No dia seguinte, Dalton compra uma nova lata velha e aluga um quarto do velho Emmett em uma fazenda afastada da cidade. É nesse lugar que o nosso herói vai ouvir falar pela primeira vez sobre aquele que vai ser o seu maior desafio, Brad Wesley, o magnata que controla a cidade com seu dinheiro e capangas. Na noite seguinte, Frank apresenta seus planos para o futuro do bar, uma reestruturação completa com investimento pesado, e para proteger esse investimento, ele oficializa Dalton como novo manda-chuva do lugar. O que ele falar, vale. Dalton começa a botar ordem no lugar, demitindo os casos críticos primeiro, a garçonete traficante e o chefe descontrolado dos seguranças. Em seguida, ele passa as 3 regras que todos deverão seguir de agora em diante: esperem o inesperado, nunca comecem nada dentro do bar se não for necessário, e terceiro, sejam gentis. A terceira regra deixa a equipe intrigada e é nela que vemos a filosofia única do Dalton na forma prática. Ele é um segurança sim, ele vai quebrar sua cara se precisar sim, mas para ele isso são só negócios. E nos negócios às vezes alguém tem que tirar o lixo para fora. Faz parte do trabalho, mas não é pessoal. As portas abrem e a noite começa sob a supervisão do Dalton e, como esperado, logo começa a primeira confusão. Mas dessa vez a equipe segue as novas instruções e tenta resolver as coisas numa boa. Quando não dá certo, é o próprio Dalton que entra em ação, literalmente estourando a cara de um brigão numa mesa, mostrando para todos que tem um novo xerife na cidade. E a união da violência e dos cabelos fortemente laqueados atiçam os feromônios do Dalton que voam pelo ar e chegam à loirona namorada do Brad Wesley, que olha para o Dalton com tanto desejo que nem 1000 gênios da lâmpada conseguiriam satisfazer. De quebra, Dalton ainda despede o Steve, que estava entregando linguiça para uma cliente, e Pat, o barman, que estava desfiando uma grana violenta do caixa. E no fim do expediente, descobrimos por que o Dalton compra uma lata velha toda vez que começa um novo trampo. A noite só termina depois que Dalton, já em seu cafofo, assiste de camarote à festa da uva que Wesley está dando em sua propriedade. No dia seguinte, Dalton é acordado pela Carrie, a garçonete do Double Deuce que traz o café da manhã para ele, e o filme aproveita a oportunidade para passar o rabo do Patrick Swayze na nossa cara. Uma mania que alguns filmes dessa época passou a ter, mas que graças a Deus passou rapidinho. Mas não antes de você ver o rabo do Mel Gibson e do Sylvester Stallone também.
Enfim, Carrie foi até ali para alertar o Dalton sobre o risco que ele assumiu sem saber ao ter demitido o barman em dedos leves. Isso porque aquele monte de lixo é o único sobrinho do Brad Wesley que não tende a aceitar numa boa esse tipo de coisa. Dalton caga baldes para essa informação e vai até a Autopeças do Red Webster para encomendar peças de reposição para o seu possante, cruzando primeiro com o Brad Wesley pelo caminho, que dirige como se fosse o dono da rua, e depois na própria revenda do Red, onde ele chegou para extorquir o proprietário mais um pouquinho. De volta à fazenda, Emmett descobre a Mercedes de Dalton e ele e Wesley do outro lado do rio observam Dalton praticando Tai Chi. Por que Emmett fica surpreso com a Mercedes eu não sei, já que ele não chegou na fazenda a pé, então não faz o menor sentido. A noite começa no Double Juice e no escritório do Frank os capangas do Brad fazem uma visita para rever a demissão do Pat, ameaçando cortar o fornecimento de bebida do lugar, que é feita pelo seu patrão. O chassi de grilo do Pat se sente valente por estar acompanhado pelos capangas e saca um canivete para ameaçar Dalton. Não demora nada para o moço descobrir que essa foi uma péssima ideia. O couro come e Dalton, com a ajuda dos seguranças, botam Pat e os capangas para correr. No hospital, onde ele foi para tomar alguns pontos, Dalton conhece a doutora Elizabeth, que vai fazer os reparos no rapaz com histórico de 31 ossos quebrados, pulmão perfurado, tosse seca e lumbago. E claro que o Dalton não quer anestesia, porque isso é coisa de frouxo. Como era de se esperar, a doutora fica atraída pelas madeixas laqueadas do Dalton, que a convida para tomar alguma coisa caso ela for ao Double Juice algum dia. Um café, um drink, um banho. Na casa de Brad, os capangas e Pat chegam com cara de cu com cãibra para se desculpar, e Wesley, acompanhado de Jimmy, o seu capanga mor, mostra como é equilibrado e atencioso com seus funcionários. Chegando na Autopeças do Red para pegar uma encomenda, Dalton encontra o lugar virado de perna para cima, e como ele viu Jimmy e outro capanga do Wesley vazando, ele já saca o que aconteceu. Mais tarde, Dalton liga para o seu amigo de profissão e mentor Wade Garrett, vivido aqui pelo grande Sam Elliott. Wade é considerado o melhor nessa profissão até mesmo pelo Dalton. Dalton aproveita para atualizar o amigo sobre como estão as coisas e perguntar se ele já ouviu falar do Brad Wesley. Wade então entende que Dalton deve estar com problemas e não vai deixar o seu amigo na mão. De volta ao Double Juice, as mudanças promovidas pelo Dalton já são visíveis. Não tem mais quebra-quebra, não tem drogas e a galera faz fila para entrar e se divertir. Lá dentro, a loirona turbinada já chega colando feito Super Bonder no Dalton, que nem tem tempo de mandar a moça acalmar a periquita, quando Jimmy chega para levar ela dali e mandar ela não se misturar com essa gentalha. Uma nova carga de capangas chega no lugar e o pau já tora antes mesmo deles conseguirem entrar no bar, mostrando que a equipe do Double Juice ficou bem mais eficiente sob a tutela do Dalton, que ao fim da briga recebe a visita da doutora, que aceitou o seu convite e foi lá tomar aquele banho, café. A moça fica surpresa ao descobrir que Dalton é formado em filosofia, mostrando que ele é mais do que uma calça jeans apertada, e também servindo para explicar um pouco mais para o público as razões para o Dalton ser um cara tão controlado e zen, mesmo tendo essa profissão violenta. Os dois voltam ao Double Juice e encontram o calhambeque do Dalton moído de novo, e se despedem com uma bitoca e combinam de cortar o cabelo juntos com talhadeira. No dia seguinte, os capangas levam Dalton até a casa de Brad Wesley, que quer trocar uma ideia com ele, mostrando na chegada que a loiraça Beelzebub tá de olho roxo. Brad mostra que fez a lição de casa contando a Dalton que soube que o rapaz foi acusado de ter desvivido um cara, o que deixa Dalton emputecido, e diz que quer contratá-lo. Dalton responde que prefere chupar um canavial de rola a trabalhar para Wesley e vaza dali com seus cabelos nada esvoaçantes. A noite transcorre tranquila no Double Juice pela primeira vez, com Frank só reclamando que a birita tá acabando e Wesley tá dificultando a entrega de novas remessas. De destaque, só a nova visita da doutora que espera o nosso herói na saída sob os olhares atentos dos capangas do Wesley, que vão rapidinho informar ao homem que estão pegando a ex dele. Na fazenda, a doutora dá aquela montada sem sela e no pós-vucu-vucu os dois vão descansar no telhado do celeiro, sendo vigiados pelo Brad do outro lado do rio, que olha para os dois com cara de poucos amigos. No dia seguinte, antes da abertura do bar, Dalton conversa com Cody, seu amigo e líder da banda que toca no Double Juice. Cody diz para Dalton tomar cuidado, que o ex da doutora é o Wesley, e ela deu tamanha surra de priquito no velho que deixou ele todo errado das ideias quando ela terminou com ele. Cody também avisa que você pode tirar uns segundos agora para se inscrever nesse canal e deixar o seu like, então vai lá e aproveita. Enquanto Dalton vai receber um novo carregamento de bebidas nos fundos, Wade Garrett chega no Double Juice e assim que ouvem o pau cantar quando os capangas do Brad chegam para impedir a entrega, Wade entra na luta para ajudar o Dalton que estava indo pro vinagre. Wade mostra que é bom de briga e os dois conseguem expulsar os capangas do Wesley. Depois do expediente, Dalton leva Wade para conhecer a doutora e os três saem para tomar um café líquido.
Wade aprova a doutora e nota que Dalton mesmo assim tá jururu, sacando na hora que ele deve estar assim por pensar no cara que ele matou em Memphis. E é aí que ficamos sabendo que o Dalton fez isso porque o cara era um marido traído que ameaçou matar o Dalton com uma arma, mesmo Dalton explicando pra ele que não sabia que estava estacionando seu carro numa garagem ocupada. A noite começa no Double Deuce, tudo indo numa boa quando de repente uma explosão acontece. A autopeças do Red vai pelos ares, um crime encomendado pelo Brad Wesley, que tá esperando pelo Dalton dentro do bar com Jimmy a tiracolo. Querendo provar que é o dono da cidade, Brad manda a loirona dar o seu show. Ela rapidamente obedece e vai pro palco toda sensuelen, fazendo um striptease e se derretendo pro Dalton, avançando pra cima dele toda ceiuda. Mas o nosso herói não gosta das perversas e devolve ela pro dono. Chegou a hora do Jimmy entrar em ação e o moço mostra que sabe fazer bonito, distribuindo pancada pra cima de todo mundo e até o Wade entra na dança. Até que finalmente Dalton e Jimmy ficam frente a frente para ver quem é que vence. Mullets versus cabelo laqueado, calça jeans estourando versus... calça jeans estourando também. Mas antes que os dois consigam começar a lutar à vera, Brad interrompe o furdunço e rapa fora dali, mostrando quem que tá no controle. No dia seguinte, os principais empresários da cidade se reúnem na casa de Red para discutir o problema que o Brad está se tornando e o que eles podem fazer para pará-lo, mostrando que a batata dele tá assando. Pouco mais tarde, Dalton e Elizabeth estão indo retocar os cabelos quando passam pela frente de uma revenda de carros e tá lá o Brad, mais biruleibe do que nunca, mandando os capangas destruírem um lugar com um Monster Truck para ensinar o dono do lugar que estava na reunião da casa do Red que quem manda ali é o Brad. Elizabeth tenta apelar pro bom senso do Brad, pedindo para ele parar de agir feito um doido, mas o maluco só alerta que é melhor a moça sair de perto do Dalton, senão a cobra vai fumar. Vendo que o cara é completamente pancada da cabeça e perigoso, o Wade vai até a fazenda do Emmett para tentar convencer o amigo a dar o fora, mas Dalton não vai arregar e se nega a partir. Pouco depois é a vez da Elizabeth tentar fazer o mesmo, e de novo o rapaz de calça apertada diz que não vai sair dali porra nenhuma e que vai dar um pau homérico no Brad. Os dois começam a discutir, mas são interrompidos quando a casa do Emmett explode, com Dalton chegando a tempo para salvar o velho de dentro da casa em chamas. Jimmy foi quem provocou a explosão e Dalton o persegue a pé e ele é tão foda que alcança o capanga que estava de moto. A luta entre os dois finalmente acontece à beira do rio. É uma luta tensa, os dois são realmente muito habilidosos e qualquer golpe bem encaixado pode acabar com a luta. Jimmy chega a quase finalizar o Dalton, mas o moço reage puxando as últimas forças que sobraram nos seus testículos esmagados e solta um fatality pra cima do rapaz de mullets, finalizando a luta arrancando a garganta do Jimmy com as mãos pro horror da Elizabeth. No dia seguinte, Dalton vai ao Double Deuce, onde recebe uma ligação do Brad que joga cara ou coroa pra saber quem é a próxima pessoa ligada a Dalton que ele vai mandar pra fita, Wade ou Elizabeth. Assim que desliga, o Wade entra no bar cambaleando depois de ter apanhado até por dentro dos olhos e Dalton comunica ao amigo que eles vão vazar de Jasper. Wesley venceu. Dalton deixa o Wade no bar e vai buscar Elizabeth para que os três deem o fora da cidade juntos, mas chegando no hospital a moça diz que não vai embora dali nem por um cacete. O moço do cabelo duro se despede da doutora e volta ao Double Deuce para pegar o Wade e encontra um amigo estirado sobre o balcão, mas ele não estava a mimir, e sim com uma faca cravada no peito. Wesley despachou o Wade. Com a fúria de 150 ciris dentro de uma lata de querosene, Dalton parte para a casa do Brad para acabar com aquilo de uma vez por todas. Brad, que é doido mas não é bobo, reuniu todos os seus capangas que estão armados até os dentes para receber Dalton e fuzilam a Mercedes dele quando ela entra estourando a cerca da propriedade, fazendo ela virar uma bola de fogo. Mas claro que o Dalton não estava lá dentro e se infiltra na casa aproveitando a distração. Assim, o nosso herói vai dando cabo de todos os capangas do Wesley um por um, até restar só o magnata em pé. É claro que o Brad não teria a menor condição de sair no braço com o nosso Dalton, mas o vilão consegue uma vantagem acertando um tiro no ombro do mocinho, que tem que dar um jeito de se defender e atacar, mesmo ferido. Brad apanha até não poder mais, e quando está prestes a ser despachado para o país dos pés juntos, Elizabeth chega na casa fazendo Dalton desistir dessa ideia. Furioso e não admitindo a derrota, Wesley se levanta e pega sua arma para desviver os dois e é fuziladíssimo pelos comerciantes da cidade que ele extorquia, que foram acompanhar a doutora para ajudar o Dalton. O vilão é derrotado e a cidade é salva.
O filme termina com Dalton e Elizabeth felizes da vida tomando um banho de rio e acabando com todos os peixes do lugar com o laquê que escorre pelas águas. Matador de Aluguel teve um orçamento de 10 a 15 milhões de dólares e faturou cerca de 30 milhões mundialmente, o que tornou ele em um resultado negativo. No Rotten Tomatoes, o filme tem 44% de aprovação da crítica especializada e 67% do público geral. Esse filme teve como um dos produtores o Joel Silver, um nome bem carimbado de Hollywood ligado a cinema de ação como Duro de Matar, Predador e Máquina Mortífera. Não é incomum você encontrar referências a esse filme espalhadas em séries e programas de TV da gringa, como Family Guy e Yellowstone. Isso porque o filme ganhou fama de ser uma caricatura dos anos 80 no visual e no modo como o personagem do Dalton é retratado. Um cara bom de briga, famoso no ramo e que atrai a atenção e o desejo de todas as mulheres por onde passa. No Brasil, esse filme tem várias dublagens, sendo que a clássica foi feita pelo Ricardo Schnetzer, que para mim é o melhor disparado, dando ao Dalton um tom calmo e quase sussurrante que condiz muito com a personalidade zen do personagem. Esse é sem dúvida um dos filmes dos anos 80 que eu mais gosto, já tendo visto ele tantas vezes que cheguei a decorar boa parte das falas. É o tipo de filme de ação que tem todos os elementos que a galera da época gostava: pancadaria, protagonista que se garantia no braço e boas pitadas de humor. O filme optou por colocar a ameaça do vilão no seu poder e influência sobre a cidade, lidando com o Dalton com inteligência e insanidade, e não com músculos, o que tornou o personagem muito mais interessante e imprevisível. O roteiro é bom no sentido de não precisar de coincidências ou conveniências para funcionar. Claro, ele é bem simples e direto, mas esse é um filme de ação, não um Cidadão Kane. A trilha sonora é muito boa, principalmente por conseguir incorporar uma banda de verdade dentro do filme, o que ajuda a dar mais realismo para a obra, e o estilo musical combina perfeitamente com esse filme. A luta entre o Dalton e o Jimmy é sem dúvida o ponto alto de ação do filme, e tanto o Patrick Swayze quanto o Marshall Teague mandam muito bem nas coreografias porque já eram versados em artes marciais, e os dois fizeram as próprias cenas sem a utilização de dublês. Inclusive, em 95, o Patrick esteve no programa Jô Soares 11:30 para divulgar um filme da época. E quando o Jô perguntou para ele sobre Matador de Aluguel, ele fez questão de elogiar as habilidades do Tig, não só como ator, mas como lutador também, destacando que essa foi a primeira vez que ele conseguiu atuar com alguém que sabia lutar de verdade. Aliás, o Marshall Teague tem um currículo que deixaria o Rambo impressionado. Ele foi boina verde no Vietnã, foi SEAL da Marinha e integrou o time da SWAT. Mas mesmo com toda a técnica e preparo dos dois, o Patrick acabou saindo dessa cena com 2 costelas quebradas e o joelho esquerdo lesionado. Isso porque na hora que o Jimmy acerta literalmente uma paulada no Dalton, o Tig pensou que era um tronco de cenografia que ele estava usando, mas acabou que era um de verdade mesmo. O Patrick Swayze chegou em Matador de Aluguel depois de ter estourado em Dirty Dancing, um papel que despertou tanto o furor uterino da mulherada que a produção teve que reforçar a segurança do astro pelo assédio das fãs mais malucas. E para você que ficou até aqui, uma curiosidade. O ator Bill Murray é muito amigo do marido da Kelly Lynch, a atriz que interpretou a Doutora Elizabeth no filme. E sempre que reprisam essa obra, não importa a hora que seja do dia ou da noite, ele liga para o amigo e avisa que ele devia ligar a TV em tal canal porque o Patrick Swayze está passando a vara na mulher dele. Matador de Aluguel não fez sucesso quando estreou no cinema, mas como aconteceu com muito filme da época, ele ganhou fama e popularidade quando foi para o mercado de home video. Na verdade, fez tanto sucesso no home video que 35 anos depois, tiveram uma ideia para um reboot/reimaginação com o Jake Gyllenhaal no papel principal, sendo até agora o filme com a maior estreia na plataforma da Amazon Prime, o que acabou garantindo uma sequência que deve ir logo para o ar. Matador de Aluguel é aquele tipo de filme de ação rápido e empolgante que eu recomendo para qualquer um que queira se divertir de boa e sem compromisso. Mas agora me diz você, qual é a sua opinião sobre esse filme? Ele merece esse posto de cult? Deixa aí nos comentários! E se você gostou do vídeo de hoje e quer receber mais material sobre os filmes que desbloqueiam as suas memórias dos anos 80, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aproveita também para se inscrever no canal, para você não custa nada, mas para mim faz toda a diferença para continuar te trazendo mais vídeos. Captura!